Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. Ainda não, né? Ainda Não. estamos... Quase. 23 horas, 16 minutos, né? Sim. Já temos, então, o relatório com relação aos eventos deste dia, terça-feira. E já são liberados para o procedimento de informação aos generais em campo, em todo o planeta. O senhor, por favor, pode dizer a data e a hora? 7 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 23 horas e 17 minutos. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapan. Bom, muito boa noite, né? Quase bom dia. Quando chegar no bom dia, o senhor me avisa. Sim. Para a gente retificar, né? Certo. O relatório, ok? Ok. Que vale para o dia que vai surgir daqui a pouco. Certo. Então, vamos ao relatório. Atenção, atenção, contra a contra-espionagem do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Atenção. Atenção, SEBIN, atenção, ABIN, atenção, tutelas, curatelas, atenção, autarquias de todo o Brasil. O Brasil, ele se encontra monitorado, ele se encontra impedido nas suas representatividades jurídicas em todo o território da República Federativa do Brasil. Se trata do sócio do maior default da história da humanidade, em que um país que é um ditador, ele não tem averbação jurídica e também não tem monitoramento global, neste caso a China, manipula toda a sua economia através de maquiagem, de procedimentos em que estabelece que ele é um superavitário, que tem um PIB descomunal, que é um exportador, que ele tem capacidade financeira farta e que a realidade é outra. Ele não tem capacidade financeira, não tem capacidade de produtos, ou seja, manufaturados, todo o seu estoque de matéria-prima, ele processou, e tudo isso está encalhado na China, porque com o tarifaço ele não pôde sublocar esse material à exportação. Então, foi pego pela indústria automotiva, os famosos carros elétricos chineses, competidores da Tesla. Então, o modus operandi deles é o seguinte: eles caracterizam que todo carro que se encontra nas revendedoras chinesas foram vendidos e que todo o parque fabril de toda a produção de automóveis foi vendida. E que isso gerou uma receita estabelecida
na contabilidade da China. Mas é tudo um blefe, nada foi vendido, não houve comprador, não houve nenhum tipo de recurso financeiro ativado à contabilidade da China e ele estabelece dentro da manipulação da falida, da estelionata Câmara de Comércio Chinês, de Bolsa, não falar a verdade da sua contabilidade. Ou seja, eles colocam que eles faturaram e quando você vai ver, não bate com os outros específicos resultados financeiros, porque eles não têm capacidade, e olha que eles são bons de matemática. Eles são os principais matemáticos no abacuque, que é uma técnica milenar chinesa em que eles contabilizam através de contas num cercado bem precário de contas de madeira a realizar vários processos matemáticos. Abacuque, o nome do instrumento. E eles erraram na logística financeira global mundial. Ou seja, eles nunca superaram, porque eles não permitiram em nenhuma universidade chinesa de contabilidade que soubessem deste procedimento para que não houvesse o conhecimento da verdade contábil do próprio país China, porque isso poderia levar a um levante de todo aluno de contabilidade da China. Então você pode ser um técnico matemático, pode ser bom em física quântica, você pode ser um fenômeno, mas certas elaborações de matéria, de conhecimento global, você não pode exercer, porque é considerado o sigilo de ordem de Estado, em que nenhum estudante pode ter acesso. Então, já está especificada que a China, ela só cresce na área naval. Ele é o maior produtor de navios. Navios que você diz, poxa, então ele tem porta-aviões, ele tem navios de guerra, sim, mas em contrapartida eles são facsímil. Eles não têm durabilidade e nem procedimento de eficaz resultado. Então você tem um navio porta-aviões chinês que ele tem uma rampa como se fosse um C de casa, né? O avião vem, vai decolar, a rampa se ergue para o céu, né? E o sujeito se projeta ao céu, ou seja, o avião. Mas ele não tem essa autonomia. E tudo isso feito porque os aviões chineses não têm capacidade de armazenamento de gasolina. Eles têm pouco armazenamento de gasolina, ou seja, eles têm pouca autonomia de voo. E eles não têm como se abastecer. Então, são aviãozinhos que você vê que a blindagem ela é sofisticada, mas a sua tecnologia não os faz duráveis. Eles têm pouca durabilidade. A mesma coisa que os submarinos, a mesma coisa que os porta-aviões. E também as fragatas. Elas não têm casco inferior invulnerável, ou seja, eles podem ser abatidos perante o casco submerso. Ou seja, tudo isto já
coloca a perspicácia do que é vendido. É vendido um visual. Então, a China é um visual, é um postal, é um cartão postal. Você vê arranha-céus, pontes, você vê toda a infraestrutura na costa chinesa, mas você não vê isso no interior. Então, a China está falida e ela é considerada obsoleta. E tudo isso descoberto através das barreiras de taxas que foram projetadas efetivamente para possibilitar este estudo de especialistas em contabilidade e matemática, de IA e procedimentos quânticos. Vamos ao relatório. Vence no dia fevereiro, ou seja, no mês de fevereiro de 2026, o Tratado Universal de Proliferação, de Renovação de Armas Atômicas, a que não haja armamento nuclear processado e o que está processado seja monitorado e catalogado dentro do exposto a todo o armamento nuclear existente no planeta. E quem propôs renovar este tratado foi a Rússia. A Rússia procedeu com este tratado. E nenhum outro país detentor de armamento nuclear se manifestou. Nenhum país que tenha 5 potências que tem armamento atômico, nenhum deles se prontificou a renovar esse tratado atômico. A Rússia propôs. E isso levou à observação dos especialistas em logística mundial. Então, procederam de imediato a identificar todos os países que procederam com a China. Tem países na Europa, tem países na África, tem países na Oceania, tem países no Oriente que têm tratados vigorando operacionais e logísticos de software, hardware chinês, ou seja, você contrata um procedimento de assessoria chinesa e eles te dão todo o apoio de como você vai projetar a tua área de contabilidade matemática de resultados, ou seja, você é um contabilista, você é um engenheiro tributário, então você trabalha com cálculos, cálculo 1, 2, 3, 4, 5, log de 10, log de 100, log de 200, são tratados que poucos especialistas, unicamente os contabilistas, têm a se propor desta infraestrutura matemática assertiva transmitida para qualquer um monitorar. Só que nós observamos, todos os especialistas, que a capacidade de estudo técnico e também de resultado de quem exerce o cargo de ministro da Fazenda, ministro da Economia, de todos os países envolvidos com o software e o hardware do governo chinês a ser processado através de contrato
com a China, eles não têm esse conhecimento. Eles leem uma cartilha. Você vê que o Haddad, um professor que não entende nada de economia, como ele bem esclareceu, eu não entendo nada de economia, mas me botaram aqui, eu vou. E ele fica discursando através de um conhecimento que não lhe pertence. E também a sua assessora, a Tabet. Então, descoberto o narco-estado Brasil, que procedeu através desta infraestrutura técnica de software hardware da China, tanto no judiciário, tanto no Ministério da Fazenda. O único que se estabeleceu no Ministério da Fazenda e que ele manipulou para o resultado da fundação do Jorge Soros foi o ministro da Fazenda à época, que trabalhava através de enriquecer Jorge Soros no governo brasileiro, Emílio Fraga, um traidor à pátria, filho de uma puta, que até então jogava futebol com outros estudantes no Jet Set, em Petrópolis, na casa de Albino Avelar, lá no Big, onde ele tem uma quadra de futebol, e todo mundo ia lá jogar futebol, depois ia para a piscina, e nós frequentávamos este weekend, que também se encontrava o professor Olavo de Carvalho, que também se concentrava o jet set do Brasil, e que justamente era onde o presidente Figueiredo tinha o seu aras, em Nogueira, Petrópolis. Nós estávamos no Big. O Big é subida a Petrópolis. Então, o jet set, à época, era o boom imobiliário do Sérgio Dourado, que fazia arranha-céus, e era alavancado através de resultados inexistentes, ou seja, ele detinha a concessão do território, ou seja, das terras, onde ele iria edificar, e ele não pagava as terras, e dizia que ia pagar futuramente, e pegava o dinheiro das edificações dos bancos. Vários bancos, através de projeto, alegavam que ia ser um boom econômico, e ele estourou a bolha bancária brasileira. São vários defaults estabelecidos ao longo de todos estes anos de oportunistas. Pessoas que você olha e ele se diz: eu sou economista e assumi o Ministério de Economia. Então, ele dizia: se aí ele deve entender. O que ele fala é lei. E todos eles são incapazes. Todos eles levaram zero nessa matéria. E venderam o Brasil a grandes conglomerados financeiros estabelecidos pelos Rothschild, Rockefeller, todos Foro de Davos, os países mais ricos, porque eles todos diziam: quem nós temos que apoiar? Olha, nós temos que apoiar o Emílio Fraga. Ele é o aprendiz do Jorge Soros. Quem vai bancar o Jorge Soros? Então ele, quando entra, ele não entra para perder, ele entra para ganhar. E tem possibilidade da gente participar? Sempre tem. Você vai entrar com quanto? Rothschild. Você vai entrar com quanto? Rockefeller. Você vai entrar com quanto? Foro de Davos. E você, França, Inglaterra, Alemanha, vão entrar com quanto? Eu vou entrar com tanto, tanto, tanto. E depois eles começavam a vender, ou seja, partir o bolo, pegar a fatia, toma lá da cá, como esclareceu a Dilma Rousseff, o toma lá da cá.
Então, este comportamento persistiu, levando os países que têm insumos em matéria-prima, em commodities, em alimentação, em vacas no campo, em galinhas, em todo tipo de alimentação, a que eles fossem alvos, como são até hoje, do delipêndio. Você conseguiu tirar dinheiro do banco desse país? Não, porque agora ele está sendo monitorado pelos Estados Unidos da América, onde tem a lei do estabelecido diploma de carta financeira, em que você tem que fazer o tratado da agência que você abre e você paga esse recurso que você está abrindo essa agência ao Banco Central. E o Banco Central pega esse recurso e manda para o Banco dos Estados Unidos, o dealer. Porque todos os bancos centrais, até então, não tinham um dealer, mas todos eles tinham que ter, para poder operacionalizar no planeta, reservas em capacidade financeira acauteladas nos Estados Unidos. Lá eles centralizavam tudo porque lá era mais fácil de você estabelecer crédito. Não pelo fato de você tendo dinheiro lá, era mais rápido a compensação, pelo contrário, o país que mais rápido procedeu com compensação bancária sempre foi o Brasil. O Brasil sempre esteve na vanguarda de compensação bancária. E claro, quando ia a ordem para os Estados Unidos, demorava 6 meses, 1 ano, 2 anos, então o cheque sem fundo ficava lá rodando, mas ele não era contabilizado fisicamente. Ele era contabilizado através de fotografia. O cheque está aqui, a assinatura bate, mas o valor não existia. Então, qual o procedimento de compensação financeira que você dirá, e isso era de benefício para os Estados Unidos? Olha, qual é a dívida dos Estados Unidos? 47 trilhões. E você diz, como é que ele chegou a 47 trilhões de déficit? É porque ele sempre teve o patrocínio da demora das compensações bancárias. E quando ia compensar o banco com esses recursos, alegava que não existia esse capital. Então, a infraestrutura bancária dos bancos americanos encampava os bancos que cometeram este default. Mas ele se beneficiava, porque ele tinha uma linha de crédito de 47 trilhões de dólares. E hoje você vê que a compensação bancária dos Estados Unidos da América, ela é mais contábil, ela é mais real, ela é já através do importe financeiro. Quanto eu tenho no banco? O senhor tem tantos trilhões. E você ia lá e os trilhões estão lá, como é feito hoje na administração do senhor Trump. Não é mais como foi feito no sistema do Kissinger, que ficou estabelecido desde a época do Nixon e que fez este default de não ter a contabilidade atrelada ao dólar em ouro. Então, quando ele desassociou a contabilidade da commodity ouro à moeda, ele procedeu a esta forma administrativa de proceder a ele ter ilimitado
recurso financeiro de crédito. Então você pôde ir lá fazer qualquer tipo de projeto. O que foi o boom na época? O marketing. Você era técnico em marketing, você tinha salários astronômicos. Você podia fazer qualquer produto. Você cuspe à distância. Tinha um trabalho de marketing, você ganhava dinheiro. Você vendia esse processo de calhamaço de folhas, todas elas projetadas no projeto, e todo mundo apostava. Sim, vamos fazer isso. Se dá resultado ou não, não importa. Então, você estabeleceu a Bolsa de Valores de ações, de infraestruturas, de fábricas, de usinas, de hidroelétricas, que não existiram nunca. Nunca saíram do papel, mas elas foram estabelecidas em bolsa. Então, todo mundo trabalhando com o suor da frente, ganhando diariamente, acumulava o dinheiro e guardava no banco ou guardava no colchão. Então, eles recebiam nas suas casas o corretor que ligava: como vai o senhor, tudo bem? Olha, eu tenho aqui um negócio para o senhor, colocar R$ 100, vai virar R$ 200 mil. É o que estão fazendo hoje nas fintechs brasileiras, onde aparece o Emílio Fraga, onde aparece o grande contabilista de economia do senhor Bolsonaro, onde aparece até os deputados estaduais, tudo por inteligência artificial, a dizer: olha, eu tenho um bom negócio para você, você pega, manda esse dinheiro para cá, você pega, manda esse dinheiro para Bitcoin e você vai ganhar horrores. E todo mundo falava: pô, claro, vou mandar. Aí quando você dizia: olha, eu quero experimentar, vou experimentar, tá? Aí o cara experimentava. Aí ele ganhou 10 vezes mais. Aí o corretor chegava e falava assim: eu sei que o senhor tem uma capacidade muito boa, o senhor não quer aplicar esses 10 vezes em lucro? Não, não, eu quero pegar tanto, mas o senhor vai pegar tudo? Vou pegar tudo para saber se é bom. Aí o sujeito pegava, vasculhava a vida do sujeito, sabia que ele tinha 100 vezes mais e falava: claro, estou mandando dinheiro agora. Aí ele mandava dinheiro e o sujeito ficava satisfeito, falava com todos os amigos, e todos os amigos entravam dentro desse processo de bolsa, de comprar ações de fábricas, de indústrias que nunca saíram do papel. Então o papel projetava uma alta astronômica. E assim vieram os craques das bolsas, os default de bancos americanos, o default de bancos europeus, muitos planos Marshall. E todo mundo dizia: porra, faliu a Europa, mas nós temos que acautelá-los porque nós destruímos a Europa. Nós jogamos um monte de bombas na Europa, edificamos todo o parque industrial, edificamos todas as ruas, colocamos água encanada, colocamos luz, colocamos toda uma infraestrutura que nem nos nossos próprios países temos este procedimento. Então, o próprio acautelador deste, vamos dizer assim, deste produto de guerra, em que ele financia tudo que está destruído, você diz: porra, ele destrói para construir de novo? Sim, porque vai cometer no pagamento de juros. Todo mundo desse país vai dever juros para quem edificar. Então, vamos fazer tudo moderno, tudo de primeira, para que eles paguem de eterno. Você capitaliza porque você tem crédito, que você não tem esse dinheiro, mas você tem o crédito, e você edifica.
Então você vai fazer agora a faixa de Gaza, vai fazer uma a rainha do Mediterrâneo, que tenha certeza que não vai ser para a Palestina, porque não existe mais a Palestina. E ninguém mais vai falar da Palestina, nem do povo palestino, e muito menos do governo palestino, porque deixará de existir, porque vai ser um boom do conglomerado financeiro mundial, onde todos os envolvidos vão dizer que assim é o procedimento. Então, não vai ter mais a opinião pública de nenhum idiota, como se diz, altruísta, alegando de que a Palestina tem que existir, porque ela nunca existiu. Ela foi sempre um trabalho de marketing estabelecido para produto de riqueza e de usura. Então, quando o senhor Putin fez uma ligação em que primeiro ele ameaçou os Estados Unidos de que ele iria invadir o território dos Estados Unidos pelo Alasca, e lá ele sobrevoou com aviões com ogivas nucleares, que tinha ou não tinha, ninguém viu, estava dentro do avião. Mas os Estados Unidos imediatamente se prontificou a acompanhar. A mesma coisa que a China começou a sobrevoar Los Angeles, começou a sobrevoar o território americano, para demonstrar que a capacidade dele de invadir o território procedia. Então, os Estados Unidos começaram a dizer: aqui tem alguma merda acontecendo. Porque quem inventou este procedimento financeiro, através dos recursos de dar vida, sobrevida à potência de seres humanos que fizeram a guerra, a história inteira da humanidade, que é a Europa, não é? Guerra de 100 anos, todo mundo estuda isso, ou estudava, na época do ginásio. Hoje em dia não se estuda mais. Hoje em dia ninguém quer saber do passado, porque no passado você tem a revelação do presente. Então, todo mundo está partindo para a área técnica. Eu vou estudar a área de computador, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, mas ninguém quer saber a realidade da transmissão eletromagnética do Tesla, ou a transmissão eletromagnética dos povos, dos faraós, as antigas civilizações que foram destruídas, os seus territórios aniquilados, esquecidos, como também territórios de irrigação através de acautelamento de água da chuva, como a civilização maia, onde todos esses colossos de pirâmides, que a água caía, escorria e irrigava todas as plantações daquela sede da realeza maia. Mas que houve um cataclisma em que eles foram dizimados e não existe mais. Então, várias civilizações deixaram de existir por causa do esgotamento e não a produtividade de novos conhecimentos, porque era vedado por quem ostentava o poder, ou seja, o seu líder máximo, de que ninguém tivesse conhecimentos a querer suplantar. Porque se chega um cara e diz: eu descobri a bomba atômica, esse sujeito vai ser eleito rei, soberano, e o rei anterior vai ser executado. Então, sempre foi assim na história da humanidade. Então, nunca mudou. Então, você tem que manter o povo cego, ignorante. Então, o Putin, depois de declarar a guerra
aos Estados Unidos em dizer: eu quero terras da Ucrânia, que em realidade não tem nenhum interesse, porque aquelas terras sempre foram russas, e ele sai, depois ele volta, e porque é um joguinho, sabe? Morde a sopra, entendeu? Para que você favoreça aquelas terras, você produza através de infraestrutura, de querer ter minerais, ter riqueza do solo, que leva todo o posicionamento de todos os teus recursos ser voltado a realizar usinas nucleares, para você ter autonomia elétrica de transmissão, não é? Mas você depois é invadido pela Rússia, porque os interesses da Rússia, como os interesses da Dinamarca, não é? Estão todos projetados através de vários trabalhos de marketing em que eles se estabeleceram através de, vamos investir aqui, e aí você se reúne em planos quinquenais da ONU, em que todo mundo pergunta: aí, chegou o cara da Dinamarca, chegou o alemão, olha, chegou os emergentes, a França, olha, vamos ouvir o que eles têm para dizer. Aí eles dizem: olha, eu tenho aqui um trabalho em que eu estou muito bem, obrigado, o meu cofre financeiro está rico, alguém quer pegar emprestado? Eu. Mas quanto você quer? Eu quero 1 trilhão. Tá bom, toma 1 trilhão. Mas você quer alguma coisa em troca? Não, você me paga. Quanto tempo você precisa disso? Eu preciso disso 2, 3 dias, 4 dias. Tá bom, meu querido. Não é necessário assinar nada, porque não tem monitoramento de bancos centrais. Não existe uma contabilidade de você monitorar estes importes financeiros. E quando você tem alguma dúvida, você convoca outros, vamos dizer assim, devedores, ou os teus fornecedores que você está devendo, para que eles vão monitorar se você efetivamente tem esse dinheiro dentro do banco. Então ele chegava e falava assim: escuta, eu preciso de 10 trilhões. Tá bom, toma 10 trilhões. Quanto tempo? 24 horas. Por quê? Porque vai vir o fiscal aí, vai abrir o Banco Central, ele vai ver o dinheiro que está aí, então vai dizer que está tudo aprovado, tudo bem, e aí eu ganho mais dias para honrar minha dívida com os outros países, ou eles vendo o dinheiro, eles vão dizer: não, eu quero reaplicar. Entenderam? É um golpe financeiro global. E que fez da potência que estabelece a economia mundial, os Estados Unidos da América, o maior PIB do planeta. Mas este se precaveu e ele começou a aplicar em material bélico. Falou: eu vou fazer a bomba atômica. Mas custa muito dinheiro fazer bomba atômica, é um dinheiro estúpido, você nunca vai lançar essa bomba vai ficar aí, a gente vai gastar mais dinheiro para poder resfriá-la, para poder estabelecer o equilíbrio para que ela não exploda aqui dentro dos Estados Unidos. Você é um louco. Eu faço o que eu quero porque eu tenho que proceder dessa forma. Então, ele procedeu com o maior acautelador de bombas atômicas nucleares. Então, quando viu que o Talibã ficou com bases todas infraestruturadas, com muros de contenção de bombas, de mísseis, de balas, de projéteis a querer destruir a defesa daquele setor, que é o Forte Apache americano, o Biden, o Obama entregaram de graça aos talibãs, entregaram os helicópteros Tomahawk,
que eles não sabem pilotar. O Talibã, eles sabem pilotar helicóptero russo, na época de 40, 50, mas ele não sabe a tecnologia dos Tomahawk, ele não conhece a tecnologia de nenhum aparelho através do procedimento eletromagnético. Então ele trocava com a Rússia. Ô Rússia, olha, me manda quantos helicópteros russos você me manda por causa deste helicóptero de última geração que eles deixaram aqui no pátio. Eu te mando 5 helicópteros, tá bom? Ótimo, ótimo, pode vir buscar. O Talibã fez isso. Entregou toda a frota que deixou lá para aqueles torturadores do ventre muçulmano, opressores das mulheres, porque todos eles são viados, entendeu? E usam maquiagem, eles colocam rímel. Porra, tu vê os caras de barba, tudo matador, mas eles maquiados com rímel. As sobrancelhas bem feitas, os cílios enormes, todos maquiados. Alguns até usam batom. Tudo viado. Da perversidade, desde garotinho. Bota o garotinho pra dançar. Ah, vai dar uma bicha ótima. Aí você vicia o garotinho. Aí o garotinho, ele se vinga a sua raiva indo fazer atentado terrorista, matando gente, porque, claro, o rabo dele coça, tá todo ferido. Então, ele quer continuar dando rabo. Então, ele fica nervoso, aí ele sai aí atirando. Esse é o procedimento que existe hoje no planeta. Então, todas as crianças do planeta, elas estão expostas à agressão sexual dos seus próprios parentes. O tio, o sobrinho, o empregado, todos eles a acabar com a ingenuidade das crianças. É um mundo perverso de filha da puta, de monstros, que levam no seu DNA, porque eles também foram abusados. Eles praticavam meia, faziam sarrinho na escada do prédio. Ah, vem cá, senta aqui no meu colo. Aí o cara se esfregava. Tudo perversidade. Aí vinha, o vovô aqui, chegou o vovô aí. O vovô pegava e bulinava as partes íntimas da netinha. Os filhos da puta! Perversidade. Então, o Putin chamou a atenção do Lourão. Chegou para ele do nada que ele não estava falando com o Putin, porque o Putin enrolava ele. Ele falava, porra, esse cara tirou. Fala, mas não diz nada. Aí chegava e falava assim, ô Trump, vamos fazer renovar o tratado dos armamentos bélicos atômicos antes do vencimento, que é em fevereiro de 2026? Aí o Trump falou, pô, que legal, cara, você trazer essa novidade. Aí o Trump abriu o olho do Lourão, abriu, aqui tem coisa. Aí pegou e falou, porra, e quem mais se manifestou? A China se manifestou? Não. Eles dizem que tem várias bombas, tudo, você vê um monte de foguetinho, tudo bem pintadinho, lançadores, tudo com tecnologia de lançamento, mas claro, tudo com a tampa, que você tem que mandar lá um espia para que tire fotografia, para ver se realmente bate. Aí eles fazem um só e deixam que o espião vá lá e fotografe. E aí eles dizem, efetivamente, eles têm lançadores de bombas nucleares, enquanto eles têm 400, caralho, tem 400 bombas atômicas.
Mentira. Tudo marketing. Então o Trump ficou com a pulga atrás da orelha. Aí hoje acontece, em plena terça-feira, o atentado contra o presidente do Equador. O presidente do Equador, que você diz que interessante. O que vale o Equador? Não tem porra nenhuma. Tem a ilha de Galápagos. Está tudo lá num platô, em cima de uma montanha. Que é perigoso chegar lá, porque você vai com os aviões e daqui a pouco você vê uma parede de pedra na tua frente, você tem que subir rapidamente para poder estacionar lá em cima. Ou seja, o teto do Equador. Bom dia, Luiz Ascar. Bom dia, meu queridinho. Agora, 8 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 0h01. Ok, José? É ok. 8 de outubro do ano de 2025. Então, vamos à revelação. Aconteceu um fenômeno, esse é um fenômeno atmosférico, um fenômeno de ordem natural, cataclísmico, de que a ilha cercana à Ilha de Páscoa entrou em erupção, onde todos os geólogos estavam lá vendo que havia uma nuvem nas crateras dos vulcões, 2 vulcões nessas ilhas, né? 2 vulcões que têm um lago, se formou um lago. E começou a fazer uma fumaça, eles foram lá para ver. Que fenômeno! Está vendo o calentamento, começou a secar o lago. E ao secar o lago, todo mundo falou, escuta, isso aqui vai entrar em erupção, vamos sair daqui. E aí todo mundo abandonou a ilha, não é? Saíram de lá e eles assistiram desde da ilha de... onde está a Ilha de Páscoa, não é? Começaram a assistir a colossal erupção, que foi uma detonação, ou seja, houve uma explosão. Não houve uma erupção, não foi uma erupção, ou seja, algo saindo, aflorando das entranhas da terra, fazendo estrondo de terremoto, de maremoto, através de tudo se mexendo na superfície, saindo para fora e fazendo o deslocamento de rocha totalmente fundida através de uma erupção de vulcão. Não! Houve uma explosão atômica, nunca vista, nunca colocada através de nenhum relato, de nenhum teste nuclear mundial, nem a bomba de hidrogênio, nem a bomba hiperbárica, nada. Uma super explosão que chegou até o domo da Terra, ultrapassou o domo da Terra, todo mundo está preocupado, porque se for a realidade de que é um domo, né? Lá em cima, deve ter rachado o domo, como aconteceu, que eles dizem que os raios solares ficaram
entrando, porque houve um buraco na coisa de ozônio, né? O buraco na coisa de ozônio, que entra os raios infravermelhos e que eles queimam, né? Não, é muita lorota, muito marketing jogado nas costas da humanidade. Ou seja, tem muita manipulação de todos estes filhos de uma puta que estão estabelecidos na administração pública da humanidade. Então o loirão até agora não se manifestou. O loirão, o senhor Trump, o grande estrategista, chegou e falou: o que está vendo? Parece que houve uma explosão. Explosão? Você dirá que houve uma erupção. Uma erupção como poderia ter acontecido no Everglades, lá do parque americano, Everglades, que todo mundo diz que o dia que aquele vulcão entrar em erupção, será o fim do mundo, por causa do tamanho dele. Então eles disseram, foi uma erupção? Não, foi uma explosão. Por quê? Porque detectamos material atômico. A nuvem de componentes atômicos se espalha por todo o platô da Terra ou continente, que você diz que ele é redondo, né? E aí vai fazer a trajetória do continente todo, ou seja, dentro do platô, não é? Vai atingir tudo. Vai até a Antártica, o Polo Norte, vai chover radioatividade, não é? E que vai fazer a brura, não é? Você não se precipitou, pluviométrica, chuva, que caiu no solo e o material radioativo contaminou a alface, contaminou a batata, contaminou o solo, que o solo passa a ser desértico e ele não tem produção, é porque está envenenado. E quem ganha com isso? E ganha quem tiver plantação, quem tiver propriedades de fábrica de alimento através do solo. E quem é que tem isso? Bom, você tem conglomerados financeiros como Bill Gates, que ele pegou toda a fortuna dele e comprou terras. E cobriu as terras. A proteção de que não caia nenhum tipo de precipitação pluviométrica ou geada que venha contaminar o alimento. Então você tem vastas terras pertencentes ao Bill Gates que estão lá. Todo mundo está comprando terra lá. Não foi só o Bill Gates. Vários magnatas compraram terra. E também vários magnatas fizeram os seus bunkers contra a guerra atômica. Porque até então ninguém tinha proposto de fazer o tratado do monitoramento das armas nucleares. Que todo mundo disse, olha, você tem tantas armas nucleares, eu também tenho tantas armas nucleares. Então nós vamos destruir nossas armas nucleares e tudo fica por isso mesmo. Sim, eu estou aqui destruindo. Manda os caras para certificar que eu estou destruído, que eu estou mandando meus caras lá no teu território para mostrar também que você está destruído. Então, o cara chegava lá, o científico, oi, como vai? Quer uma champanhe? Quer um caviar? Quer uma lagosta? Quer uma menina bonita? Quer um garotão bonito? O que você deseja? Olha, agora não, daqui a pouquinho eu quero ver você destruir, claro. Olha, tá vendo aqui, ó? Tô fudendo aqui as bombinhas atômicas, não existe mais. Que legal. Tá, manda a garotinha lá, manda um garotão bonito, manda champanhe. Eu vou te mandar uma graninha também, muito obrigado.
Então o cara, porra, faturava horror. Falou, porra, que beleza, mas também esse tratado quando vai ser renovado? Só em fevereiro de 2026. Passou tempo pra cacete. Então, meu amigo, nós temos aqui o MP que substituiu a parte do aumento do IOF, que avançou através de a nova logística, que é temos que gastar, temos que gastar, temos que gastar, porque você tem como maquiar através da produção de automóveis. Então você é a GM, você é a Ford, você é a Volkswagen, você todos esses conglomerados Mitsubishi, você está estabelecido no Parque Industrial Brasileiro e você está sempre vendendo carro, está sempre batendo recorde de venda de automóveis, e esses automóveis são exportados, entram dentro de um navio, e aí eles vão parar onde? No meio do deserto, apodrecendo, mas foram levados à contabilidade de que isso gerou lucro superávit. E que, em realidade, é tudo sucata que vai ser reaproveitada a matéria-prima. Vai entrar numa máquina de esmagar carro, não é? E que isso tudo vai ser reaproveitado. E que você comprou o aço uma vez só, e que você chega e diz assim, e aí, você vai vir procurar o minério aqui, vai comprar o cascalho, eu te vendo como cascalho, tá cheio de nióbio, tá cheio de terras raras, tá cheio de ouro, compra aqui, ô Soros, porra, tu não é o dono da cocada preta, tu não é o que faz o contrabando. Aí ele pegou e falou, porra, eu não vou comprar, compra cacete. Então o Soros, o que ele fez? Ele colocou o seguro dos navios transportadores de minério. E aí ele foi fazer a rota onde existem várias ilhas submersas, montanhas submersas, que vão fazer com que esse transatlântico, esse transportador de minério encalhe com várias toneladas de minério que tem seguro. E aí fica lá no meio do nada. Quem vai lá na casa do cacete, no meio do oceano, fazer a liberação desse monte de ferro que tem um prêmio de seguro extraordinário. Aí o cara conseguiu enriquecer de novo. Todo um trabalho de marketing. Entenderam? Então é de golpe em golpe que esses filhos de uma puta, na maior organização do clube da ONU, onde são todos tecnocratas, burocratas, que agora eles vão começar a discutir a faixa de Gaza, porque nós somos tecnocratas, burocratas, somos os pensadores do planeta, e que todo mundo diz, o cara é bom, ele tem o diploma, ele é o ministro disso, ele é o ministro daquilo. Quem vai dizer que ele está errado? Se você vai dizer que ele está errado, vem o presidente da França, o presidente da Alemanha, diz que você é um ignorante, que você não entende nada de porra nenhuma, e que o sujeito está aí porque ele merece, e todo mundo dá aval a esse sujeito. Até o Papa. Então você diz, porra, eu estou sendo enganado por representantes que deveriam proteger o planeta, proteger a raça humana. Mas o cara tem tara. E qual é a... Tudo se renova no trabalho do marketing mundial. Então, a maior bomba detonada no dia de ontem, dia 7 de outubro de 2025, que é notícia hoje, dia 8 de outubro de 2025. E que
o senhor tem o acervo das matérias que vem logo a seguir, depois do relatório. Com relação a este impostor, filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Trump não está interessado nele. Olha para ele e fala assim, é um bom homem, mas não chama ele de Lula. Nunca ele chamou o presidente do Brasil de Lula, porque sabe que Lula está morto. Quem está aí é um impostor, um sujeito que está ganhando a vida através de uma personificação de um defunto chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que todo mundo sabe. O presidente, esse filho da puta aqui, ó. Ué? Cadê? Onde é que tu tá? O tal do presidente da ONU? Então, agora você está vendo que o Catar fechou negócio com os Estados Unidos e falou, porra, você me tira esses torturadores filha da puta daqui, porque eles alegam que vão jogar bomba atômica, que vão fazer acontecer. Eles ficam desfilando nas estradas com os caminhões, com um monte de lançadores de bombas atômicas. Eles dizem que tem a bomba atômica e ficam só ameaçando. Vou te jogar bomba atômica, Estados Unidos. Vou jogar bomba atômica, Israel. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, meu filho, alguém jogou a bomba das bombas. Em que até o Putin hoje não está dormindo. Deve estar ouvindo o meu relatório. Não é Putin, filho de uma puta. Não é Xi Jinping, filho de uma puta. Não é norte-coreano, filho de uma puta, que ele roubou todo o sistema de internet do Brasil através das Bitcoin. Todo mundo pensava que eram vários babacas que tinham plataformas de estudo, de tabulações, de que eu tenho todo o mano, né? O mano que está lá na Europa, que agora sumiu, desapareceu. Aquele mano que ele dizia, olha, se você quer ganhar dinheiro comigo, eu tenho a plataforma de Bitcoin, que você manda aqui o dinheiro e eu faço você enriquecer e tal. Tudo isso trabalhava para a Norte-Coreia. Todo mundo sambou. A Norte-Coreia ficou com a grana toda, porque os únicos que ganhavam dinheiro eram eles. E eles, em vez de dar o dinheiro para os que aplicavam no mercado, eles diziam, olha, houve uma desvalorização. Você vai realizar desvalorização? Um Bitcoin, $60.000. Uma moedinha que não é moeda, que não tem lastro ouro, não tem lastro de porra nenhuma. É uma ilusão quântica. Venderam um monte de marketing e você caiu que nem um trouxa. Mas como você é um líder, é um presidente, é isso e aquilo, você encheu a burra de dinheiro. Mas em realidade quem estava te mandando dinheiro era a Norte-Coreia. E aí ele deu o golpe fatal. Acabou com o Bitcoin no planeta. Hoje, dia 8 de outubro de 2025. Então você tem bancos que não estão operacionalizando. Por quê? Porque eles mandaram todo o dinheiro para o Bitcoin. Porque você só vai ver o banco dando para você lucros de 8,5% através de empréstimo de 15 dias. Você em 15 dias ganha 8%. Não está bom? Esse é o sistema do momento. Você é assalariado que ganha 50 mil, 60 mil e que vive pendurado nos empréstimos e que você diz, olha, eu vou pegar emprestado aqui, vou jogar isso aqui, vou comprar esse título e daqui a 15 dias eu resgato e tenho 8% disso aqui e depois eu jogo de novo e ganho mais 8%
e vou sobrevivendo disso, mas que não tem mais. Acabou. Por quê? Porque cada um agora se vira com o que tem. Ele disse América por os americanos. E para todos aqueles que pagaram imposto, que ficaram aqui na América, lavando o banheiro do cocô dos americanos, fazendo a indústria de casas, fazendo a colheita de todos os territórios do Bill Gates, que ele aplicou em terras com cobertura pluviométrica e que todo mundo está lá trabalhando e que querem deportar os caras. Não, agora é lei. Você vai ter o green card, sem necessidade de dar entrada. O teu patrão vai dar entrada no teu green card. Sempre e quando você trabalhe para ele na colheita, até morrer. Sempre e quando você trabalhe na indústria de casas. Sempre e quando você trabalhe como empregada doméstica, fazendo faxina. Mas você vai andar com o teu carrão, vai ter tua Mercedes, vai ter uma vida farta, teus filhos vão na faculdade, entendeu? Mas todos eles, como todos os chineses também, lá, eles vivem da ostentação da riqueza. Eu trabalho para o conglomerado do senhor Xi Jinping. A família Xi Jinping é super rica e eles mantêm todo estas propriedades, hotéis, edifícios, tudo falido. Porque é um grande trabalho de marketing. Então agora, meu amigo, ele chegou para o cara e falou assim: eu vou te mandar o negociador. Ah, você vai mandar o cara do tesouro, vai mandar o cara lá? Não, eu vou te mandar o cara perfeito. Quem é? Marco Rubio. Marco Rubio vai chegar aqui, a primeira coisa que ele vai perguntar pro filho da puta do vice-presidente do Lula: escuta aqui, álcool em mim. Fala, filha da puta, o que você estava fazendo na reunião lá com o Ayatollah Khamenei? Esses filha da puta que tu ficou sentado, tudo cabeça com cabeça, como é que é? Uma cadeira do lado da outra só, e vocês no centro, e todo mundo olhando para vocês, e você estava lá. Todos os que estavam sentados com você, todo mundo foi morto. E você, álcool em mim, o que tu vai fazer? Você vai acabar com 2.300.000 favelas? Vai acabar com o que você diz que são os pobres, que os pobres são a justificativa de você dizer tem que gastar, tem que dar Bolsa Família, tem que dar todos os insumos para os pobres. Aí você diz assim: chegamos a uma nova era onde os nossos capitalistas chineses estabeleceram que tudo mudou. Aí cai bomba na pau em 2.300.000 favelas, mata todos os favelados, todos os que faziam a limpeza dos banheiros, a limpeza das fábricas, todo mundo que trabalhava da edificação de prédio, edificação de estrada. Por quê? Porque ninguém está fazendo mais edificação de prédio, estrada, nada disso. Porque todo o dinheiro desses recursos é para a China, para o Putin, para ele ostentar de que ele tem capacidade atômica nuclear. E é tudo mentira. Então, com esta explosão, não é erupção, não houve terremoto, a terra não se mexeu, não houve maremoto, não houve tsunami.
Houve uma explosão filmada lá de cima, de direita, esquerda, de norte a sul, oeste, oeste, onde a radioatividade se espalhou e onde todo mundo está dizendo: quem detonou esta bomba? Ninguém se manifesta. Mas quem jogou a bomba e que sabe que essa bomba é o cara que manda, vai dizer: olha, vamos deixar de briga entre nós, você manda, tá certo? É aquela velha história, né? O cara chegou e falou: eu sou o cérebro, eu mando nesta porra, neste corpo humano, mando nos braços, mando nos pés, nas pernas, mando no sistema digestivo, mando nos órgãos do corpo humano. Quem manda? Quem manda? Eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei. É, você é o rei, você é o cérebro, você manda. Porra, que beleza. E quem não se manifestou? Olha, quem não se manifestou foi o estudioso, o que vai e lê. Ele disse: eu quero saber, eu quero ter conhecimento. Aí chega o colega dele e fala assim: porra, que nada, vamos fumar um baseado, vamos cheirar uma cocaína, vamos encher a cara de cachaça, vamos jogar futebol, vamos com as meninas, vamos lá, deixa essa porra. Aí ele fala: não, eu não tenho tempo, eu tenho que saber de tudo. Pra quê? Pra eu não ser otário. Então, mestre Dinho, este é o relatório. Certo. Hoje, 8 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 0h32 do novo dia. Bom dia, Juiz. Eu agradeço ao senhor. O senhor tem alguma coisa para falar, mestre Dinho? Sua família vai bem? Bem, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tudo O senhor bem. quer fazer alguma reflexão? Hoje não. No momento não. Porque o importante é, o juiz já falou aí dos acontecimentos aí, né, que até que eu anotei aqui, né, que não houve uma erupção, houve uma explosão atômica, não é isso? Sim, senhor. Pois é, isso é Não importante. foi uma erupção. Não houve uma erupção. Houve uma explosão. Explodiu. Você pode explodir internamente na cratera ou acima dela. Eu coloquei hoje, não sei se foi na primeira live do Juiz Oscar, as matérias, né? E a gente viu assim que tinha alguma coisa errada, que era uma erupção diferente. Com certeza. Eu não sei Então eu vou sair fora. Vou sair fora. Tá. Tudo de bom, mestre. Gratidão, Juiz Oscar. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 8 de outubro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do Juiz Oscar Aníbal Chapano. Na sequência, vamos assistir aquelas matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho. Logo na primeira matéria tem um vídeo de uma erupção. Meus amigos e minhas amigas, na ilha de Páscoa, no Chile. Porém, entretanto, o juiz Oscar Aníbal Chapano passou para o mestre Dinho que não foi uma
né, erupção, e sim, foi uma explosão atômica. Sim, é verdade, foi uma explosão atômica, conforme comunicado que o juiz Ascanibal Chapano fez com o mestre Dinho. E logo a primeira matéria é o vídeo que mostra, parece mesmo, é mesmo uma explosão atômica. Na live fala com bastante, né? O juiz Ascar fala com bastante propriedade e explica direitinho, ok? A seguir, vamos assistir às matérias. Hoje, 8 de outubro do ano de 2025. A seguir... Vamos para os destaques internacionais. A gente está falando de uma perda histórica. A gente explica tudo para vocês, porque na Ilha de Páscoa, incêndios causaram danos irreparáveis às estátuas sagradas de Moai. Mais de 100 hectares da ilha chilena foram destruídos ali pelo fogo. Olha só, você deve reconhecer essas estátuas agora pelas imagens. Esse fogo começou com a erupção de um vulcão e as imponentes cabeças de pedra esculpidas, olha só, há 500 anos por uma tribo da Polinésia foram danificadas, ficaram ali completamente tomadas pelo fogo, ficaram com as cinzas, claro, e o diretor responsável pelo parque afirma que o estrago é sim irreparável e maior do que se vê a olho nu. É isso, a gente já vê um estrago grande, né? E ele diz que é pior. Famosa pelas estátuas, a Ilha de Páscoa é considerada um patrimônio mundial da Unesco e atrai, sim, visitantes do mundo inteiro. Agora, esse acesso está fechado para os turistas, enquanto, claro, os danos são avaliados e eles tentam avaliar se é possível reabrir isso para o público, né? Diante desse dano causado por esse incêndio ali no local, como você vê aí nessas imagens. Ainda fumaça nesse local. Así comenzamos nuestras transmisiones con la normalidad de una tarde cualquiera, sin imaginar la magnitud del evento que estaba a punto de desatarse frente a nuestros ojos. Hoy el mundo entero contiene la respiración, acongojado por un suceso que desafía toda previsión científica y toda lógica histórica. Lo que inició hace apenas unas horas como una noticia curiosa transmitida por turistas y corresponsales locales, la súbita e inexplicable evaporación del agua en las lagunas de los cráteres del Rano Kau y el Rano Raraku se ha transformado en una catástrofe de proporciones inimaginables. Todo empezó con el vapor, un fenómeno que los geólogos atribuyeron inicialmente a una actividad geotérmica anómala pero menor. Nadie, absolutamente nadie, encendió las alarmas de erupción. Y entonces ocurrió de forma casi simultánea el Rano Kau y el Rano Raraku, los dos guardianes silenciosos de la isla, explotaron. No fue una erupción, fue una detonación. Y atención con estas imágenes, por favor. Parte de nuestro equipo en la isla captó el momento preciso en que uno de los gigantes hizo erupción de una manera aterradoramente espectacular. Pero miren nada más, eso es aterrador, ¿cómo es posible? Ceniza, humo y roca pulverizada se elevaron a más de 15 kilómetros de altura, tiñendo el cielo del Pacífico de un apocalíptico color ocre y negro. Las primeras imágenes captadas por valientes locales antes de que se perdieran las comunicaciones muestran a los Moai, los guardianes ancestrales de la isla, como testigos silenciosos de un infierno de fuego y roca. Algunos tristemente ya han sido alcanzados por los flujos piroclásticos que descienden por las laderas, atrapados, una palabra aterradora. Las comunicaciones son intermitentes, la energía eléctrica ha colapsado en Hangaroa, la principal localidad. Llegan testimonios fragmentados de residentes buscando refugio en cuevas costeras, lejos de las laderas, huyendo de los gases tóxicos y la ceniza que ya comienza a asfixiar el aire.
pero la tragedia tiene otra dimensión, la cultural. Rapa Nui es patrimonio de la humanidad, es un museo al aire libre, un testamento de la resiliencia y el misterio de una civilización única. La cantera del Rano Raraku, donde se tallaban los Moai, es precisamente uno de los focos de la erupción. Estamos hablando de la posible aniquilación de cientos de estatuas, de la destrucción irreparable de uno de los mayores tesoros arqueológicos del planeta. Estamos recibiendo imágenes exclusivas de momentos previos y durante la erupción, de cómo la gente celebraba en la isla, bailaban al ritmo del sau sau, hula hula, del Llorana, de los majatus y los mojitos, y de repente, ¡pum!, un saludo desde las profundidades de la tierra. Es increíble cómo la naturaleza se expresa en los momentos más inesperados. No somos nada, señores, no somos nada. Tomas de drones nos muestran la real magnitud de lo ocurrido en la isla. Es difícil cuantificar lo que se ha perdido el día de hoy. Vean esas grietas, la lava devorándolo todo. Uf, es terrible. Hemos perdido ya total comunicación con la isla. Estas son las últimas imágenes que hemos recibido. Aquí en nuestro centro de noticias seguiremos monitoreando cada cable, cada imagen satelital, cada intento de comunicación. Volveremos con más información en cuanto esté disponible. Alerta de spoiler, mañana nos espera una nueva sorpresilla generada con IA. Para más contenido como este es simple, búscanos como superalo.cl y ya está. Eso es todo, amigos. Adiosín. Mateus capítulo 27, versículo 51 até o 53, diz que quando Yahshua ressuscitou, muitos túmulos foram abertos, outras pessoas ressuscitaram e entraram dentro de Jerusalém. Isso é acréscimo. É por isso que o livro de Lucas e o livro de Marcos não trazem esse relato dessa ressurreição de pessoas ressuscitando na hora em que Yahshua, o Mashiach, morreu. Isso não aconteceu. Então vamos lá. Por que essas pessoas não ressuscitaram, Romeu? Porque a Escritura nos mostra que Yahshua Mashiach foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Isso está onde? Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz que ele é a primícia dos que dormem. No livro de Atos, capítulo 23, capítulo 26, versículo 23, vou estar lendo para você, diz assim: preste bastante atenção nesse estudo, porque a coisa é séria, é seríssima. Diz assim: isto é, que Cristo, o Mashiach, devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Olha o texto, está dizendo, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Então veja bem, se o versículo de Mateus é verdadeiro, quem seriam os primeiros? Seriam eles, e não Yahshua. Mas a Escritura nos mostra que Yahshua é o primeiro e o único, até hoje, a ressuscitar dentre os mortos. Ninguém mais ressuscitou até hoje, só Yahshua.
Ese es un concejal de la ciudad de Medellín que acaba de llegar a una movilización a favor de Palestina con un bate en su mano, amenazando, claro que sí, señora. Háganos el favor, Miren, concejal de la ciudad de Medellín. Ustedes lo que tienen, nosotros llenos de problemas, ustedes llenos de problemas de otros. Por favor, compartir mucho. Un concejal de la ciudad de Medellín, del Centro Democrático, el Guri, hace presencia con escuadrón del SMAT, con un bate a amenazar a las personas que se están movilizando. Tienen un bate en su mano. Al fin se acabó la guerra. Así es, hay paz entre esos dos países, pero Irán quedó destruido y derrotado. Bendiciones para todas esas personas iraníes. Al fin se acabó la guerra. Así es, hay paz entre esos dos países, pero Irán quedó destruido y derrotado. Bendiciones para todas esas personas iraníes. Al fin se acabó la guerra. Así es, hay paz entre esos dos países, pero Irán quedó destruido y derrotado. Bendiciones para todas esas personas iraníes. Una y otra vez, los enemigos de Estados Unidos han aprendido que si amenazas al pueblo estadounidense, nuestros soldados irán por ti. Tu derrota será segura, tu desaparición será definitiva y tu caída será total y completa. Porque nuestros soldados nunca se rinden, nunca se entregan y nunca, jamás abandonan. Ellos luchan, luchan, luchan y ganan, ganan, ganan. Una y otra vez, los enemigos de Estados Unidos han aprendido que si amenazas al pueblo estadounidense, nuestros soldados irán por ti. Tu derrota será segura, tu desaparición será definitiva y tu caída será total y completa. Porque nuestros soldados nunca se rinden, nunca se entregan y nunca, jamás abandonan. Ellos luchan, luchan, luchan y ganan, ganan, ganan. Una y otra vez, los enemigos de Estados Unidos han aprendido que si amenazas al pueblo estadounidense, nuestros soldados irán por ti. Tu derrota será segura, tu desaparición será definitiva y tu caída será total y completa. Porque nuestros soldados nunca se rinden, nunca se entregan y nunca, jamás abandonan. Ellos luchan, luchan, luchan y ganan, ganan, ganan. Última noticia. Elon Musk lanza el Tesla PiPhone, el celular que promete enterrar la era de las operadoras. Sin chip, sin Wi-Fi, sin cuentas mensuales, la conexión es de por vida y llega directo desde la red de satélites Starlink. Donde estés en el desierto, en el mar o en la cima de una montaña, siempre estarás conectado. El dispositivo llega con pantalla OLED de 6, 9 pulgadas, cámara de 200 MP y hasta 2 TB de memoria. Su cuerpo está hecho de titanio, diseñado para resistir cualquier ambiente. Y en la parte trasera, un panel solar garantiza recarga bajo la luz del sol. Pero eso es solo el comienzo. El PiPhone puede integrarse con Neuralink, controlando funciones solo con la mente. También mina criptomonedas, convirtiendo el teléfono en una fuente de inversión. Y, por supuesto, puede controlar los autos Tesla con un simple toque o comando de voz. Analistas dicen que esta innovación es la más grande desde el iPhone de 2007. Expertos hablan de una guerra declarada contra Apple, Samsung y las gigantes de telecomunicaciones. Pocas horas después del anuncio, las acciones de estas empresas ya comenzaron a caer. El futuro de los smartphones nunca estuvo tan en juego. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para vivir conectados sin límites? Sai alerta vermelho em Israel a respeito do Irã, que está sancionado agora por todos os países europeus, pela ONU. O Irã não pode comprar e nem vender mais nada para ninguém, está completamente isolado.
o que ameaça diretamente o regime iraniano, que rapidamente correu a ameaçar, inclusive, os Estados Unidos. Será que o Irã tem a capacidade? O Irã é conhecido justamente por ameaçar muito, mas depois da Guerra dos 12 Dias, eu entendo que não se brinca com o Irã. As ameaças do Irã devem ser levadas a sério. O Irã tentou assassinar Donald Trump durante a campanha, mais de uma vez. O Irã tentou interferir no sistema eleitoral americano, mais de uma vez. O Irã lançou, mais de 500 mísseis balísticos de cruzeiro contra Israel na última guerra. O Irã não é brincadeira. Isso aí! O saco branco. Carreco, porra! Cara! Mas esse não era do Gaco, não. Vou botar gabinete no UAU aí. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um atentado nesta terça-feira. A ministra de Energia, Inês Maria Manzano, afirmou que o chefe do executivo conservador chegava a um evento na região central do país quando seu veículo foi cercado e atacado por um grupo de aproximadamente 500 pessoas. O carro em que estava o presidente ficou atingido por vários tiros e muitas pedradas. Até o momento, 5 pessoas foram presas. O atentado contra Noboa marca mais um ataque contra políticos de direita nas Américas, que tem nessa lista Jair Bolsonaro, Donald Trump, além da morte de Miguel Uribe na Colômbia. Enfim, mais um político de direita sofrendo um atentado aqui na América do Sul. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um atentado nesta terça-feira. A ministra de Energia, Inês Maria Manzano, afirmou que o chefe do executivo conservador chegava a um evento na região central do país quando seu veículo foi cercado e atacado por um grupo de aproximadamente 500 pessoas. O carro em que estava o presidente ficou atingido por vários tiros e muitas pedradas. Até o momento, 5 pessoas foram presas. O atentado contra Noboa marca mais um ataque contra políticos de direita nas Américas, que tem nessa lista Jair Bolsonaro, Donald Trump, além da morte de Miguel Uribe na Colômbia. Enfim, mais um político de direita sofrendo um atentado aqui na América do Sul. Uma pequena janela se abre para a paz em Gaza. É o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Na sexta-feira, o grupo terrorista palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, anunciou a intenção de aceitar, ao menos em parte, o plano formulado pelo presidente norte-americano Donald Trump para colocar um fim ao conflito com Israel. A alternativa, diga-se de passagem, não era lá muito alvissareira.
recusar e sofrer uma ofensiva ainda mais avassaladora por parte dos israelenses, desta vez com apoio total dos Estados Unidos. Por convicção, pragmatismo ou qualquer outro motivo, os novos líderes do Hamas preferiram não correr o risco de acabar como seus antecessores, e as negociações começaram nesta segunda-feira, ainda de forma indireta, ou seja, as delegações do Hamas e de Israel não estão conversando frente a frente, na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. Se há motivos para esperança, e os grupos que representam familiares dos reféns levados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 têm sido enfáticos quanto a isso, ainda há motivos para ceticismo, pois o Hamas nem de longe acenou com uma aceitação completa dos termos propostos por Trump. O item 6 do plano, que prevê a desmilitarização do Hamas, não foi totalmente aceito pelos terroristas, que teriam concordado apenas em entregar armamento pesado, mas retendo o que consideraria necessário para sua defesa. O argumento é espúrio. Ainda que detenha de facto o poder em Gaza, o Hamas não é um ente estatal. A entidade reconhecida como tal é a Autoridade Palestina, e as alegações de armas para a defesa são ridículas, considerando a própria natureza do Hamas, cuja razão de existir é a aniquilação de Israel por meio do terrorismo. Além disso, embora tenham concordado em entregar o poder em Gaza a um governo tecnocrático formado por palestinos, os terroristas deram a entender que não aceitam a participação de líderes internacionais como Trump e o ex-premier britânico Tony Blair. O Hamas também não deseja ficar de fora de qualquer processo decisório a respeito do futuro da Palestina, contrariando vários líderes internacionais, incluindo alguns que se tornaram bastante críticos às ações de Israel em Gaza, como o francês Emmanuel Macron, que rejeitam qualquer possibilidade de o Hamas ter alguma influência na administração futura de Gaza e da Cisjordânia. Mas, enquanto as delegações no Egito tentam aparar as arestas sobre estes e outros pontos, há uma questão muito mais urgente, e da qual depende todo o futuro do plano de paz: a devolução dos reféns. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste que não fará absolutamente nada enquanto Hamas não entregar os sobreviventes e os corpos dos que morreram nas mãos dos terroristas. O item 3 do plano divulgado por Trump, no entanto, previa um recuo nas forças israelenses para uma linha pré-determinada ainda antes da entrega dos reféns, como forma de preparação. Um impasse a respeito da ordem dos fatores pode colocar tudo a perder logo de início. Nenhum dos lados está particularmente entusiasmado com a negociação. O Hamas, evidentemente, só aceitou sentar-se à mesa porque Trump ameaçou os terroristas com a erradicação total caso não cedessem. Netanyahu, por sua vez, não recebeu muito bem a aceitação parcial do acordo por parte do Hamas e, segundo informações de bastidores, Trump teve de telefonar para o israelense, criticando-o por sua negatividade. Alguns desses relatos afirmam que o norte-americano chegou a usar um palavrão e dizendo que a resposta do Hamas era uma vitória para Israel. Mas o sucesso de uma negociação de paz não depende da empolgação dos envolvidos, e sim de sua intenção real de chegar à melhor solução possível, inclusive fazendo concessões. O plano sobre o qual se debruçarão agora Israel, o Hamas e as nações que estão servindo de intermediários não busca apenas um cessar-fogo que devolva um certo grau de normalidade, se é de fato possível aplicar essa palavra ao que vivem israelenses e palestinos, até que algo reinicie as hostilidades. Se levado até o fim, ele será a maior possibilidade de se chegar à desejada solução de 2 estados desde ao menos 2008, a última vez em que os palestinos receberam e recusaram uma oferta de território para a constituição de um país soberano. A janela de oportunidade existe, é pequena, diante de tantas dificuldades que já surgiram e ainda podem surgir, mas está aberta. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Posso te garantir que só tem um jornal no Brasil que ainda se posiciona sobre o que importa, pela liberdade de expressão, contra a corrupção, por um país mais próspero. É a Gazeta do Povo. Está esperando o quê para assinar?
meus amigos, o que todos esperavam finalmente começou a acontecer. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica decidiram reagir à investida da esquerda e se posicionar em defesa do povo brasileiro, cumprindo o papel que a Constituição determina. E o que Alexandre Garcia revelou vai fazer Lula surtar, porque este é o primeiro grande sinal de que ainda há esperança. Os homens de bem das Forças Armadas estão, mais uma vez, ao lado da nação contra a ameaça comunista. Mas antes de tirar conclusões apressadas, te convido a assistir este vídeo até o final. Você vai entender o que realmente está acontecendo e o que a velha mídia tenta esconder de todo jeito. Aqui, nós mostramos os fatos que a imprensa silencia, com o compromisso de manter cada patriota bem informado e preparado para o que vem pela frente. Curta, comente e compartilhe, porque o Brasil precisa saber da verdade. Decidi se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos ao restante da conversa de hoje. Ainda é assunto militar. Eu vi aí com amigos da Marinha que bem mais de 500 assinaturas de apoio e solidariedade ao almirante Garnier, que foi comandante da Marinha e foi condenado a 24 anos. E eu achei brilhante a resposta que ele deu. Ele disse: essas assinaturas todas não terão nenhuma importância no contexto jurídico e político atual desse movimento opressor que aí está. Mas tem importância para os que têm força moral, que têm consciência do dever cumprido e que continuam respeitando a Constituição. Pois é, Trump está no Caribe, presente no Caribe, anulando embarcações que levam drogas da Venezuela para os Estados Unidos, né? E, enfim, está patrulhando o lado norte da Venezuela. E o lado sul da Venezuela, que é o norte do Brasil. Gente, até a minha Cachoeira do Sul, a 5.000 quilômetros, foi lá para a fronteira com a Venezuela. 3º Batalhão de Engenharia de Combate, uma das mais importantes unidades de engenharia de combate do Exército Brasileiro. Foi para lá com 150 militares, percorreu por terra 5.000 quilômetros, com, se não me engano, 27 viaturas operacionais e mais 2 de balizamento, né? Na Operação Atlas. Já vou falar sobre ela para vocês, né? Mas antes eu quero falar do pessoal, 14 viaturas operacionais, né? Lançando portadas pesadas para vencer rios amazônicos, balizando estradas, fazendo todo o trabalho de engenharia de fronte. Exército Brasileiro, as Forças Armadas brasileiras convergiram para a fronteira norte do país, Operação Atlas. Vai até sábado ainda. Já vem vindo, já está agora na última etapa. Já vem de longe. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército está lá, está com selva, está com caatinga, está com montanha, está com aço. Blindados, paraquedistas, helicópteros. Eu tenho aqui um número de... Tem 105 organizações militares, 9 helicópteros, 434 viaturas, 40 blindados, tem lançadores, artilharia autopropulsada, fuzileiros navais da Marinha, o navio Atlântico, que é o mais poderoso navio de uma marinha da América do Sul. Está lá presente, lanchões, Napa-Flu, né, os navios fluviais, eu já falei dos fuzileiros navais, Força Aérea também, com transporte, com caça, com avião de ataque, bombardeio. Está todo mundo lá, 10.000 homens. E aí eu fico pensando, né, que será que o Maduro está pensando? Será que ele vai mesmo invadir a Guiana? Ele botou a Guiana, o território de Essequibo, no mapa venezuelano. Só que para invadir
Os de roda só conseguem invadir passando por Roraima. Acho que ele não vai. Isso se chama poder dissuasório. Poder de dissuasão, que é o fundamental na defesa. Mas tem que ser constante e forte, não pode ser pirro. Que lá no sul da bota italiana, quando chegou a segunda vitória dele, ele disse: se a gente tiver mais uma vitória dessas, eu não tenho mais forças. A gente tem que ter força de reserva e muita. Eu vi aí as declarações, falta de combustível, de munição, etc. Mas, enfim, fica registrado aqui essa Operação Atlas, mostrando, enfim, olha, não se meta além da fronteira. Não cruze o Rubicon, senão vai ter que provar que é César. Mas aí... Jair Messias Bolsonaro, torno a dizer, é o grande líder do Brasil, é o grande líder da direita. Foi o homem que governou, que não se corrompeu, não cometeu nenhum crime, não roubou os velhinhos, não tirou a prisão dessas pessoas que são vulneráveis. Qual foi o crime que ele cometeu? Nós nem estávamos mais no Brasil, a polícia e o exército já era do atual governo. Conversa pra boi dormir. O Brasil acordou, o povo se levantou e nós não vamos resistir. Vamos chorar, vamos orar, vamos pras ruas, mas resistir jamais. Deus vai fazer a justiça dele brilhar na nossa nação. Nós cremos que a verdade vai prevalecer contra a verdade do Senhor. Não tem poder nenhum mal, nenhuma palavra contrária, porque o reino de Deus é estabelecido de justiça, de paz e de alegria. Queridos, o meu marido continua preso sem nenhuma denúncia. Continua com seus direitos violados, direitos estes que estão na Constituição e não estão sendo respeitados por aqueles que falam, que defendem a Constituição. E hoje, nós temos um presidente da República anistiado em 79, que recebe até pensão vitalícia. É uma discordância muito grande, é uma discrepância muito grande. E hoje, somente a anistia para trazer paz ao nosso Brasil. E ela é constitucional. E não adianta dizer que não é, sabe por quê? Porque o próprio Lula, no destaque de 2584, o próprio Lula, em 1988, votou a favor. Lula, FHC, o vice-presidente Alckmin e Temer que veio agora com esse papo de dosimetria. Não, dosimetria não é constitucional. Dosimetria não vai apagar o passado dessas pessoas. Dosimetria não vai tirar a mancha, a dor, o drama desses homens e mulheres que estão presos. Nós temos a Vildete, nós temos também a Raquel Brasil, que pegou 14 anos, apenas porque entrou no Congresso, sentou na cadeira e as câmeras mostram, ela se ajoelhou e orou. 14 anos. Anistia geral, ampla e restrita, vai pacificar, vai trazer a paz para a nossa nação e vai amenizar o sofrimento dessas famílias. Meus amados, nós continuaremos lutando, porque nós sabemos que nós não estamos lutando contra homens e mulheres. Nós estamos lutando contra principados e potestades, porque nós estamos vendo uma perseguição nunca vista na nossa nação. Nós continuaremos lutando. E eu peço para cada um de vocês, da forma pacífica como vocês estão aqui hoje, porque a gente não precisa de lei Rouanet, a gente não precisa